falar, eu não sou o Felipe Neto. Bem-vindos ao meu pensar. Meu nome é Michelle Oliveira, para quem não me conhece. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe o teu gostei, compartilhe. Aperte o sininho de notificações para você receber sempre um vídeo novo. Eu não acredito que você não é inscrito. Eu não acredito que você está me tratando com desprezo. Não se inscreveu ainda no meu canal. Pessoa tão querida. Olha, vamos a isso. Temos os 50 fatos sobre mim. Nesse caso, eu vou falar alguns fatos sobre a minha mãe. Né? Ninguém quer fazer algum fato sobre a minha mãe. Eu vou fazer alguns fatos sobre a minha mãe. A minha mãe é nascida na cidade de Periquito, Minas Gerais. O nome dela é Maria das Dores Figueiredo Oliveira. Ela é do dia 30 de maio, não vou falar o ano, porque é antiético falar a idade das damas, das madames. É geminiana. Cantor preferido é o Nazaré. Fruta preferida é maçã. Comida, não sei, ela gosta muito de doce, então eu não posso falar que ela gosta de comida. Ela tem 1,60, pesa 42 quilos. Tem olhos castanhos cor de mel. Cabelos pretos. Minha mãe é uma pessoa muito batalhadora, não para um segundo. Ela deve ter um caso com o dono da energia, porque é muito elétrica, então a minha mãe é assim, muito elétrica, extremamente elétrica. Tem personalidade forte, não mais que a minha, mas tem. O que eu gosto muito na minha mãe é que ela não deixa nada para amanhã. O que eu não gosto na minha mãe é que ela deixa as pessoas pisarem nela. É a mania do deixa pra lá. Isso me irrita. Uma das maiores aventuras que a minha mãe fez na vida até hoje. Isso nós morávamos em Rondônia. Estávamos passando por uma situação meio complicada. E a minha mãe foi matar um coelho que estava vindo na enchente, no rio, para fazer almoço para nós, que naquele dia nós só tínhamos arroz em casa. E ela arriscou a vida dela, que ela não sabe nadar, tá, gente? Se alguém ouvir e falar, no rio, ela não sabe nadar. Ela arriscou a vida dela para poder arranjar alguma coisa para nós, eu e meus dois irmãos e eu, para nós comermos. E é uma coisa que eu nunca esqueço. Naquela altura, eu tinha 6 anos. E lembro bem disso. Outra coisa. Ela, muitas das vezes em Rondônia, dormiu sem comer para mim. Para eu, não é? Mim, né? Para meus irmãos e eu não dormir com fome. Então, às vezes, tinha o suficiente para o meu pai e dividia entre nós os 3 filhos. Minha mãe trabalhou na roça, na colheita do café, trabalhou em plantação de arroz. Minha mãe trabalhava plantando feijão, milho, e todo esse tipo de coisa. Eu já fui à roça? Já fui à roça, mas eu nunca trabalhei diretamente na roça. Minha mãe consegue fazer 500 coisas ao mesmo tempo e dá conta delas. Ela se deita às 9 da noite e levanta às 5:30 da manhã, todos os dias. Não sei porquê, mas é assim. Minha mãe dá as coisas dela para ver as outras pessoas bem. Uma coisa que eu mudei muito. Tenho muito orgulho da minha mãe, né?
E uma coisa eu pergunto para pessoas que têm sempre a mania de me julgar por eu não ter filhos e não querer ter filhos. As pessoas sempre me dizem, ai, você não tem filhos, você não pode falar isso, eu não posso falar aquilo. Sim, posso. Primeiro ponto, eu não tenho filhos porque eu não tenho a ginica da minha mãe. Eu não tenho a mesma capacidade que a minha mãe tem. Entende? De levantar às 5h30 da manhã, passar o dia todo na correria para poder não deixar faltar as coisas em casa. É assim, gente, eu tenho pai também, tá? Não é só minha mãe, tenho pai. Mas o meu pai trabalha, mas quem toma conta de tudo é minha mãe. Tipo, de ter que fazer a compra, a minha mãe que ter que ficar correndo atrás das contas para pagar, o que vai fazer de almoço, o que vai fazer de jantar, o que... essa loucura de casa. Meu pai trabalha e dá o dinheiro para minha mãe e ela que trata disso tudo, entende? Então eu não tenho a mesma frequência da minha mãe, digamos assim. E um outro ponto, o mundo já não tá mais para nós poder colocar criança. Tem muita criança aí no mundo a morrer de fome. Se eu não tivesse uma mãe como eu tenho, que é capaz de mover céus e terras, hoje em dia já não tem mais necessidade, que eu sou a mais nova, já tenho quase 100 anos, então imagina, meus irmãos já devem ter quase 300, 400 anos. Hoje não precisa ela fazer, não precisa ela correr, não precisa de inventar para nós comermos, entende? Quando eu era criança, eu morei em Rondônia. A minha mãe fazia óleo de castanha do Pará para poder fazer comida, porque nós fomos morar lá perto do Rio Branco. Penamos muito, mas estamos aqui. Saudáveis, grande eu não sou, porque eu sou menor que a minha mãe, 1 centímetro. Só peso mais que ela. E estamos aqui todos vivos e saudáveis. Então, é um recado para certas pessoas que gostam de apontar o dedo para mim. É assim, eu não tenho filho por opção. E não é da sua conta se eu não tenho, se eu deixei de ter. Não é você que vai vir na minha casa pagar minhas contas, sustentar meu filho. Não é você que vai prestar conta a Deus quando eu morrer, entende? Sou eu que sou dona dos meus atos, sou eu que vou prestar contas a Deus pelos meus atos. Eu não tenho porque eu não quero ter e repito. Você que se diz boa mãe, a mãe perfeita, tem capacidade de passar uma noite sem dormir, sem comer para o teu filho ter que comer? Não. Não, pois não. Primeiro é você, depois é você, terceiro é você e por último, talvez seja a pobre da criança que você colocou no mundo. Então é assim, querido e querida que gosta de me julgar. É para quem a carapuça servir, pegar e usar mesmo. Não aponte o dedo para alguém só porque você colocou um ser humano no mundo e você não tem responsabilidade pela vida daquele ser humano. Aquele ser humano fica migalhando carinho, migalhando atenção, migalhando comida. Que é assim, as pessoas têm a mania do aonde come um, come dois. Sim, aonde come um, come dois. Mas o terceiro tem que passar fome. Ou tem que passar tem que passar um perrengue. Nunca coloque outro ser humano no mundo por egoísmo teu. Então, paizinhos e mãezinhos de hoje em dia que gosta de trepudiar nas outras pessoas, que tem a opção de não querer ter filho, presta bastante atenção. Você é uma merda como pai, uma merda como mãe. Educação terceirizada. O teu filho você não conhece, você não sabe quem é e você não vive uma aventura com o teu filho. Quando o teu filho for adulto, o teu filho não vai lembrar de você como eu lembro dos meus pais. Como eu lembro que ia pescar de peneira com meu pai no rio. Tá? Como eu lembro das obras de arte mal sucedida que a minha mãe fazia e eu era obrigada a comer, porque não dava certo, ela falava que estava ótimo e eu tinha que comer. Come que isso tá muito bom, come que tá bom, mas não tava bom nada. Mas eu comia, o que era? Era minha mãe, entende? Teu filho não vai ter essa lembrança de você. O teu filho não vai ter a lembrança de você do bebe que faz bem aos olhos quando encontra uma formiga no suco. O teu filho não vai ter uma boa lembrança de você quando você misturar quiabo com canjiquinha e falar que tava ótimo. Tá ótimo, mãe. Mãe, posso comer?
A sua mãe avisa, isso não vai prestar, mas você misturou e depois ela fala, agora você vai ter que comer. O teu filho não vai se lembrar de você quando a tua mãe te dizer, não chupa cana que você está gripado, e no outro dia você levanta morrendo. Entende? O teu filho não vai se lembrar de você na volta nós compramos. Entende? E sua mãe te engana. Seu filho não vai lembrar-se de você. O teu filho só vai lembrar de você que você é um monte de caca. É a única coisa que o teu filho vai se lembrar de você. Seu filho vai se lembrar de você? Minha mãe ou meu pai ia pra festa e eu ficava em casa. Teu filho vai lembrar da vizinha que muitas das vezes deu carinho e atenção pra ele. Então é assim, antes de você julgar as pessoas, apontar o dedo, aí você vai morrer sem filho. Sim, mesmo se eu tivesse filho, eu ia morrer sozinha. Meu filho não ia morrer comigo, não. Só se fosse um acidente de carro ou eu matasse ele e depois me matasse. Ele morria os dois. Mas se fosse um acidente de carro, era melhor que morrer os dois na mesma hora. Entende? Vamos parar de nos preocupar que depois... Ai, quem vai cuidar de você na velhice? Lar de idosos tá aí pra isso. Com filho ou sem filho, vai parar no lar na mesma. Sabe por quê? Porque o filho não vai querer cuidar de alguém que ao invés de dar atenção pra ele, dá um tablet. E depois culpa as outras pessoas. Ai, meu filho tá aprendendo coisa ruim, a culpa é tua. Não, a culpa é tua. A culpa é tua. Sabe por quê? Minha mãe sempre, nunca deixou meus irmãos e eu sozinhos jogar na casa dos outros. Entende? Se meus irmãos assistirem o vídeo, eu espero que comente aí nos comentários se a minha mãe alguma vez já terceirizou nossa educação. Nós, assim, nós passamos perrengue. Mas a nossa mãe nos criou, a nossa mãe nos educou, a nossa mãe deixou de viver para estar com nós. Entende? Todo canto que a minha mãe ia, estávamos lá nós. Porque ela sempre disse, nós éramos a responsabilidade dela. Então, antes de você apontar o dedo, não terceiriza a educação do teu filho, não. Se você gosta de apontar o dedo, ai, vai morrer sem nenhum filho? Sim, vou. Por quê? Porque senão eu vou ter que terceirizar a educação do meu filho, como todo mundo faz. Filho não é enfeite, entendeu? Filho não é enfeite. Filho não é troféu. Se você quer provar que você não é estéril, faz um teste. Mas não coloca uma criança no mundo se você não tem capacidade mental, psicológica e monetária para ter uma criança. Criança não é os bibelô que eu tenho, entendeu? É alguém que respira, anda, chora, sofre, tem problemas psicológicos, tem confusões, tem conflitos. É outra pessoa. Saiu de você, mas é uma outra pessoa, tá bem? Então fica aí. Um beijo. Outra vez, se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe. Se não gostou, o problema é teu. Eu falo, por isso que o canal já chama Bem-vindos ao meu pensar. Eu penso assim e não vou mudar. Obrigada e valorize a mãe que você tem. Por quê? Porque ela é única. Principalmente aquela mãe que sofreu para te criar. Antes de você gritar com a tua mãe, você pensa duas vezes que um dia você vai ter. E espero que o teu filho grite muito mais com você. Beijo.